Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, está preso. Não em uma sala, não em um edifício, nem mesmo neste planeta. Você está aprisionado em algo muito maior e muito mais absoluto. Uma prisão sem paredes, sem grades, sem guardas, mas da qual nunca, jamais conseguirá escapar. E a chave desta prisão? A própria velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Parece rápido, não é? É a velocidade mais rápida possível no universo. Mas aqui está o segredo aterrorizante que os físicos conhecem há décadas. Mesmo viajando nesta velocidade máxima absoluta, você ainda está condenado a ficar preso em uma fração microscópica do cosmos. Para sempre. Imagine que você pudesse, de alguma forma impossível, transformar seu corpo em pura luz. Você se tornaria o objeto mais rápido que as leis da física permitem. Nenhum foguete, nenhuma tecnologia futura, nada pode ir mais rápido. Agora, com este superpoder definitivo, você decide fazer uma viagem simples. Atravessar nossa galáxia. O caminho de leite. De um lado ao outro. Quanto tempo levaria? 1 ano? 10 anos? 100 anos? Tente 100 mil anos. 100 mil anos viajando na velocidade máxima do universo apenas para cruzar nossa própria vizinhança cósmica. E isso é apenas o começo da sua sentença. Mas talvez você seja ambicioso. Talvez queira visitar nossa galáxia vizinha mais próxima, Andrômeda. Aquela mancha difusa que você pode ver no céu noturno em uma noite clara. Nossa vizinha, a galáxia ao lado. Quanto tempo levaria para chegar lá viajando como luz pura? 2.500.000 anos. Deixe isso penetrar. 2.500.000 anos na velocidade máxima absoluta do universo para visitar a galáxia literalmente ao nosso lado. Quando você partisse da Terra, os primeiros humanos ainda estariam aprendendo a fazer ferramentas de pedra. Quando chegasse, encontraria uma civilização, se ainda existisse, tão diferente da que deixou que seria irreconhecível. E aqui está onde a prisão se torna verdadeiramente claustrofóbica. Andrômeda é uma das poucas galáxias que você ainda poderia, teoricamente, alcançar. A vasta maioria das galáxias no universo observável já está além do seu alcance. Para sempre. Não importa quando você parta, não importa quão rápido viaje, você nunca chegará lá. Por quê? Porque enquanto você viaja em direção a elas na velocidade da luz, o próprio espaço entre você e elas está se expandindo mais rápido do que você pode viajar. É como correr em uma esteira que acelera mais rápido do que suas pernas podem se mover. Você corre na velocidade máxima possível, mas ainda assim se afasta do seu destino. Os físicos têm um nome para isso: o horizonte cosmológico. É uma fronteira invisível ao nosso redor, e tudo além dela está perdido para nós. Não porque não temos a tecnologia, não porque não temos tempo suficiente, mas porque as próprias leis da física tornam impossível. Você poderia ter toda a eternidade, toda a energia do universo, e ainda assim falharia. Esta é uma prisão construída não de matéria, mas de geometria, não de força, mas de matemática. E não há apelação contra as leis da física. Agora, você pode estar pensando, mas e quanto à dobra espacial? E os buracos de minhoca? E todas aquelas coisas da ficção científica? Vamos falar sobre isso, porque a realidade é ainda mais fascinante e mais limitante do que a ficção. A ideia da dobra espacial vem de uma solução matemática das equações de Einstein descoberta pelo físico mexicano Miguel Alcubierre em 1994. No papel, funciona lindamente. Você não viaja através do espaço mais rápido que a luz. Você contrai o espaço na sua frente e expande atrás de você, surfando em uma bolha de espaço-tempo distorcido. Tecnicamente, não viola a relatividade. Mas aqui está o problema. Para criar esta bolha, você precisaria de algo chamado matéria de energia negativa. Não apenas antimatéria, isso é real e já criamos, mas matéria com massa negativa, algo que repele gravitacionalmente em vez de atrair. E quanto você precisaria? Os cálculos originais de Alcubierre sugeriam que você precisaria da energia massa equivalente a todo o universo observável. Versões posteriores, otimizadas, reduziram isso para apenas a massa de Júpiter convertida em energia negativa. Apenas Júpiter. Um planeta com 318 vezes a massa da Terra, completamente convertida em um tipo de matéria que nunca observamos existir.
E mesmo que pudéssemos criar essa matéria exótica, há outro problema. Você não pode controlar a bolha de dentro dela. É como tentar dirigir um carro empurrando-o por dentro. Para criar e direcionar uma bolha de dobra, você precisaria de maquinário já posicionado no seu destino. Mas como você coloca o maquinário lá se não pode viajar mais rápido que a luz para começar? Os buracos de minhoca enfrentam desafios similares. Sim, as equações de Einstein permitem túneis através do espaço-tempo conectando dois pontos distantes. Mas esses túneis colapsam instantaneamente, a menos que sejam mantidos abertos por, você adivinhou, matéria de energia negativa. E mesmo que você pudesse estabilizar há o problema da causalidade. Um buraco de minhoca atravessável é essencialmente uma máquina do tempo. E isso abre toda uma caixa de Pandora de paradoxos que fazem os físicos perderem o sono. Você poderia viajar através do buraco de minhoca, voltar no tempo e impedir sua própria partida. O universo não gosta de paradoxos. As equações sugerem que flutuações quânticas destruiriam qualquer buraco de minhoca no momento em que você tentasse usá-lo para a viagem no tempo. Então, voltamos à velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade máxima. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Esta não é apenas uma velocidade. É uma propriedade fundamental da estrutura do espaço-tempo. É a velocidade na qual a causalidade se propaga. A velocidade na qual causa e efeito se movem através do universo. Quando você empurra um objeto, a informação "você foi empurrado" viaja através do objeto na velocidade da luz. Quando você vê uma estrela, está vendo luz que viajou até você na velocidade da luz. Quando o Sol desaparecesse, se desaparecesse agora, levaríamos 8 minutos e 20 segundos para perceber, porque é quanto tempo a luz leva para viajar do Sol até a Terra. Esta velocidade não é arbitrária. Ela cai diretamente das equações de James Clerk Maxwell para eletromagnetismo, publicadas em 1865. Maxwell estava estudando como campos elétricos e magnéticos interagem, e suas equações previram a existência de ondas eletromagnéticas, luz, que viajariam a uma velocidade específica. Quando ele calculou essa velocidade a partir de constantes fundamentais, obteve 300 mil quilômetros por segundo, a mesma velocidade que já havia sido medida para a luz. Não foi coincidência. Maxwell havia descoberto que a luz é uma onda eletromagnética, e sua velocidade é determinada pelas propriedades fundamentais do espaço vazio. Então, Albert Einstein, em 1905, deu o próximo passo radical. Ele percebeu que se a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, independentemente de como estão se movendo, então o espaço e o tempo devem ser flexíveis. Eles devem se esticar e comprimir para manter a velocidade da luz constante. Isso levou à relatividade especial e depois à relatividade geral, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo. E em todas essas teorias, a velocidade da luz permanece absoluta. Não é apenas um limite de velocidade, é a estrutura sobre a qual a realidade é construída. Mas aqui está onde fica verdadeiramente estranho. Do ponto de vista de um fóton, uma partícula de luz, nenhum tempo passa. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, experimentaria sua jornada inteira instantaneamente. Você partiria e chegaria no mesmo momento, do seu ponto de vista. O universo inteiro, ao longo da sua trajetória, seria comprimido em um único ponto no espaço e no tempo. Isso é o que as equações da relatividade nos dizem. O tempo desacelera à medida que você se aproxima da velocidade da luz. E na própria velocidade da luz, o tempo para completamente. Isso cria um paradoxo interessante. Para nós, observando de fora, leva 100 mil anos para a luz atravessar a galáxia. Mas para o próprio fóton, a jornada é instantânea. Então, qual é a verdade? Ambas são. Este é o insight central da relatividade. Não há perspectiva privilegiada. Não há relógio universal. O tempo é relativo ao observador. Isso significa que a velocidade da luz não é apenas um limite. É uma fronteira entre diferentes realidades, diferentes experiências do tempo. Agora, vamos voltar à nossa prisão. Vamos mapear exatamente quão grande ou quão pequena ela realmente é. Nossa galáxia, o Caminho de Leite, tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro.
Um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano, cerca de 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros. Então, o caminho de Leite tem cerca de 946 trilhões de quilômetros de diâmetro. É um número tão grande que é essencialmente sem significado para a mente humana. Mas aqui está uma maneira de pensar sobre isso. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, levaria 100 mil anos para ir de um lado ao outro. Se você partisse hoje, chegaria ao outro lado no ano 102.026. Toda a história humana registrada, cerca de 5 mil anos, caberia 20 vezes nessa jornada. E o caminho de Leite é apenas uma galáxia. Uma entre aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo observável. Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, está a 2 milhões e 500 mil anos-luz de distância. A galáxia espiral mais próxima depois dela, a galáxia do Triângulo, está a 3 milhões de anos-luz. E essas são nossas vizinhas imediatas. A vasta maioria das galáxias está muito, muito mais distante. Aqui está onde a expansão do universo entra. Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble, sim, aquele Hubble, fez uma descoberta chocante. Ele estava estudando galáxias distantes e percebeu que quase todas elas estavam se afastando de nós. E quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela estava se afastando. Isso não significava que estávamos no centro do universo. Significava que o próprio espaço estava se expandindo. Imagine pontos desenhados em um balão. À medida que você infla o balão, todos os pontos se afastam uns dos outros. Nenhum ponto é o centro. O próprio tecido está se expandindo. A taxa dessa expansão é chamada de constante de Hubble, e seu valor atual é de cerca de 70 km por segundo por megaparsec. Um megaparsec é aproximadamente 3 milhões e 260 mil anos-luz. Então, o que isso significa? Significa que para cada 3 milhões e 260 mil anos-luz de distância, o espaço está se expandindo a uma taxa adicional de 70 km por segundo. Uma galáxia a 3 milhões e 260 mil anos-luz de distância está se afastando de nós a 70 km por segundo. Uma galáxia a 6 milhões e 520 mil anos-luz está se afastando a 140 km por segundo. E assim por diante. Agora, aqui está a parte crucial. A uma certa distância, o espaço está se expandindo mais rápido que a velocidade da luz. Isso não viola a relatividade, porque nada está se movendo através do espaço mais rápido que a luz. É o próprio espaço que está se expandindo. Mas o resultado é o mesmo. Há uma distância além da qual nunca podemos alcançar, não importa quão rápido viajemos. Esta distância é chamada de horizonte de eventos cosmológico, e está atualmente a cerca de 16 bilhões de anos-luz de distância. Mas espere, o universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Como isso é possível se o universo tem apenas 13 bilhões e 800 milhões de anos? Porque o espaço estava se expandindo enquanto a luz viajava até nós. A luz que vemos das galáxias mais distantes partiu quando o universo era jovem, e essas galáxias estavam muito mais próximas. Mas nos bilhões de anos que a luz levou para chegar até nós, essas galáxias se afastaram muito mais. Então, podemos ver galáxias que agora estão a 46 bilhões de anos-luz de distância, mesmo que a luz tenha viajado por apenas 13 bilhões e 800 milhões de anos. Mas aqui está o ponto crítico. Das aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo observável, podemos alcançar apenas uma pequena fração. As galáxias além do horizonte de eventos cosmológico já estão se afastando de nós mais rápido que a luz. Se você partisse hoje na velocidade da luz em direção a elas, nunca chegaria. De fato, você se afastaria delas. E a cada momento que passa, mais galáxias cruzam esse horizonte e se tornam para sempre inacessíveis. Vamos fazer as contas. O grupo local, nosso aglomerado de galáxias, incluindo o Caminho de Leite, Andrômeda e cerca de 50 galáxias menores, tem aproximadamente 10 milhões de anos-luz de diâmetro. Além disso, temos o superaglomerado de Virgem, do qual o grupo local faz parte, com cerca de 110 milhões de anos-luz de diâmetro. E além disso, a expansão do universo domina. As galáxias estão se afastando mais rápido do que podemos alcançá-las. Então, nossa prisão, o volume do espaço que podemos, em princípio, alcançar,
contém talvez algumas centenas de galáxias. De 200 bilhões. Isso é aproximadamente 0,00005% do universo observável. E mesmo isso é otimista, porque assume que partimos agora e viajamos na velocidade da luz para sempre. Na realidade, com tecnologia de foguetes, estamos limitados a uma fração minúscula dessa região. A sonda Voyager 1, lançada em 1977, é o objeto feito pelo homem mais distante da Terra. Está agora a cerca de 24 bilhões de quilômetros de distância, na heliopausa, a fronteira onde o vento solar encontra o meio interestelar. Levou mais de 40 anos para chegar lá. Nessa taxa, levaria cerca de 75 mil anos para alcançar a estrela mais próxima, Próxima Centauri, a 4,24 anos-luz de distância. E Próxima Centauri está em nosso quintal cósmico. Está tão perto que é praticamente vizinha de porta. E ainda assim, com nossa melhor tecnologia atual, levaria 75 mil anos para chegar lá. Projetos como o Breakthrough Starshot propõem usar velas solares impulsionadas por lasers para acelerar pequenas sondas a 20% da velocidade da luz. Nessa velocidade, você poderia alcançar Próxima Centauri em cerca de 20 anos. Mas mesmo a 20% da velocidade da luz, uma velocidade que exigiria avanços tecnológicos monumentais, ainda levaria 500 mil anos para atravessar a galáxia e 2.500.000 anos para alcançar Andrômeda. Estamos falando de escalas de tempo maiores que toda a existência do Homo sapiens como espécie. E aqui está outro problema que raramente é discutido: colisões. No espaço interestelar, há cerca de 1 átomo por centímetro cúbico. Isso parece vazio, certo? Mas quando você está viajando a uma fração significativa da velocidade da luz, mesmo esses átomos esparsos se tornam mortais. A 20% da velocidade da luz, um único átomo de hidrogênio atingindo sua nave espacial teria a energia de uma bala. Um grão de poeira seria como uma bomba nuclear. Você precisaria de blindagem massiva, o que adiciona peso, o que requer mais energia para acelerar. É um problema de engenharia que se torna exponencialmente mais difícil quanto mais rápido você tenta ir. E então há a radiação. À medida que você se aproxima da velocidade da luz, a radiação cósmica de fundo, o brilho residual do Big Bang, é deslocada para o azul em sua direção. Do seu ponto de vista, você está voando em um banho de radiação de alta energia. Cálculos sugerem que a uma velocidade suficientemente alta, essa radiação sozinha seria letal para qualquer forma de vida biológica. Você precisaria de blindagem adicional, mais peso, mais energia. Então, mesmo que resolvêssemos o problema da propulsão, mesmo que pudéssemos acelerar uma nave espacial a uma fração significativa da velocidade da luz, ainda enfrentaríamos desafios monumentais de engenharia apenas para sobreviver à jornada. E tudo isso para alcançar talvez algumas centenas de galáxias de 200 bilhões. Nossa prisão cósmica. Mas talvez a parte mais perturbadora não seja o tamanho da prisão. É o fato de que ela está encolhendo. Não em termos absolutos, o grupo local não está ficando menor. Mas em termos do que é alcançável, nossa prisão está se contraindo a cada momento. A cada segundo que passa, mais galáxias cruzam o horizonte de eventos cosmológico e se tornam para sempre inacessíveis. O universo não está apenas se expandindo. Ele está se expandindo de forma acelerada. Esta descoberta, feita em 1998 por 2 equipes independentes de astrônomos, foi tão chocante que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2011. Eles estavam estudando supernovas distantes, explosões de estrelas que têm um brilho conhecido, e perceberam que essas supernovas eram mais fracas do que deveriam ser. Isso significava que estavam mais distantes do que o esperado. E isso significava que a expansão do universo estava acelerando, não desacelerando como todos esperavam. A causa dessa aceleração é chamada de energia escura, e é um dos maiores mistérios da física moderna. Não sabemos o que é, não sabemos por que existe. Sabemos apenas que constitui cerca de 68% do conteúdo total de energia do universo e está fazendo o espaço se expandir cada vez mais rápido. E quanto mais rápido o espaço se expande, menor se torna nossa prisão alcançável. Em um futuro distante,
trilhões de anos a partir de agora, a expansão acelerada terá levado todas as galáxias além do grupo local para além do horizonte de eventos cosmológico. Um astrônomo naquela época, olhando para o céu noturno, veria apenas as galáxias em seu próprio grupo local. O resto do universo teria desaparecido além do horizonte, sua luz esticada em comprimentos de onda tão longos que seria indetectável. Eles não teriam como saber que bilhões de outras galáxias já existiram. Eles pensariam que seu pequeno grupo de galáxias era todo o universo. Nós temos sorte. Vivemos em uma época em que ainda podemos ver o universo mais amplo. Ainda podemos detectar a radiação cósmica de fundo. Ainda podemos estudar galáxias distantes e aprender sobre a história e estrutura do cosmos. Mas estamos vivendo em uma janela estreita de tempo cósmico. Antes de nós, o universo era muito jovem e quente para que a vida complexa existisse. Depois de nós, o universo será tão expandido que civilizações futuras não terão acesso às evidências que usamos para entender o cosmos. E isso levanta uma questão filosófica profunda. Quantas outras coisas sobre o universo já se tornaram inacessíveis para nós? Que evidências do universo primitivo já foram apagadas pela expansão? Que fenômenos físicos ocorreram nos primeiros momentos após o Big Bang que nunca poderemos observar porque a luz deles nunca nos alcançará? Estamos, em certo sentido, presos não apenas no espaço, mas também no tempo. Presos em uma janela estreita de história cósmica, incapazes de alcançar o passado distante ou o futuro distante. Mas voltemos ao presente, voltemos à nossa prisão imediata. Porque mesmo dentro dos limites do que é teoricamente alcançável, enfrentamos limitações práticas que são quase tão absolutas quanto as leis da física. Considere isto. Você está sentado agora, lendo estas palavras. Talvez em uma cadeira, talvez em um sofá. Você se sente imóvel. Mas neste exato momento, você está se movendo a uma velocidade vertiginosa através do cosmos. A Terra gira em seu eixo a aproximadamente 1.670 km por hora no Equador. Simultaneamente, nosso planeta orbita o Sol a cerca de 107.000 km por hora. O Sol, por sua vez, orbita o centro da galáxia a aproximadamente 800.000 km por hora. E a galáxia inteira está se movendo através do espaço intergaláctico a mais de 2 milhões de quilômetros por hora, em direção ao Grande Atrator, uma anomalia gravitacional massiva a 250 milhões de anos-luz de distância. Você está viajando a milhões de quilômetros por hora. E ainda assim, em termos cósmicos, você está praticamente parado. Porque mesmo a 2 milhões de quilômetros por hora, você levaria mais de 1000 anos apenas para alcançar a estrela mais próxima. A velocidade que parece tão impressionante em escala humana torna-se patética quando confrontada com as distâncias do espaço. É como tentar esvaziar um oceano com uma colher de chá. Tecnicamente possível, mas tão impraticável que a distinção entre possível e impossível se torna sem sentido. Vamos falar sobre energia. Porque mesmo que ignorássemos todos os outros problemas, a radiação, as colisões, o tempo, ainda enfrentaríamos o obstáculo fundamental da energia necessária para acelerar qualquer coisa a uma fração significativa da velocidade da luz. A equação é simples e brutal. A energia cinética de um objeto aumenta com o quadrado de sua velocidade. Duplique a velocidade, você precisa de 4 vezes mais energia. Triplique a velocidade, 9 vezes mais energia. Mas à medida que você se aproxima da velocidade da luz, algo ainda mais dramático acontece. A massa relativística do objeto aumenta. Quanto mais rápido você vai, mais massivo você se torna do ponto de vista da energia necessária para acelerá-lo ainda mais. Na velocidade da luz, sua massa se tornaria infinita, exigindo energia infinita para acelerar. É um limite absoluto, não apenas prático, mas fundamental. Vamos fazer um cálculo concreto. Imagine que queremos enviar uma sonda do tamanho de um smartphone, digamos 100 gramas, para a Próxima Centauri a 10% da velocidade da luz. Parece modesto, certo? Apenas 10%. Quanta energia isso requer? Aproximadamente 450 trilhões de joules. Isso é equivalente a cerca de 100 toneladas de TNT. Para acelerar um objeto do tamanho de um smartphone. E isso é apenas a energia cinética.
Não inclui a energia necessária para o sistema de propulsão, a blindagem, os sistemas de navegação, nada disso. Apenas a energia bruta para mover 100 gramas a 10% da velocidade da luz. Agora, escale isso para uma nave espacial que poderia transportar humanos. Digamos 1.000 toneladas, aproximadamente a massa da Estação Espacial Internacional. Para acelerar isso a 10% da velocidade da luz, você precisaria de aproximadamente 4,5 vezes 10 elevado à 21ª potência joules. Isso é mais energia do que toda a humanidade consumiu em toda a sua história, para uma única viagem. Para 10% da velocidade da luz, para alcançar a estrela mais próxima em 40 anos. E lembre-se, você precisa desacelerar quando chegar lá. Então você precisa do dobro dessa energia. E se quiser voltar? 4 vezes a energia. Estamos falando de quantidades de energia tão vastas que desafiam a compreensão. Toda a produção de energia da Terra, cerca de 6 vezes 10 elevado à 20ª potência joules por ano, não seria suficiente para alimentar uma única missão tripulada de ida e volta à estrela mais próxima a 10% da velocidade da luz. Então, de onde viria essa energia? As propostas mais sérias envolvem antimatéria. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam completamente, convertendo 100% de sua massa em energia, de acordo com a famosa equação de Einstein. E igual a mc². É a forma mais eficiente de conversão de energia possível nas leis da física. Mas aqui está o problema. Produzir antimatéria requer energia, muita energia. Com a tecnologia atual, produzir um único grama de antimatéria levaria cerca de 25 milhões de bilhões de dólares e consumiria mais energia do que os Estados Unidos usam em um ano inteiro. E mesmo que pudéssemos produzir antimatéria de forma eficiente, ainda teríamos o problema de armazená-la. A antimatéria não pode tocar matéria normal ou se aniquila instantaneamente. Você precisaria de campos magnéticos incrivelmente poderosos para mantê-la suspensa no vácuo. E esses campos magnéticos requerem energia, e equipamento, e massa, que você, então, precisa acelerar. Cada solução cria novos problemas que requerem mais energia, mais massa, mais complexidade. Há outra abordagem: não acelerar a nave espacial, mas sim o combustível. Esta é a ideia por trás do Statojato Bussard, proposto pelo físico Robert Bussard em 1960. Imagine uma nave espacial com um campo magnético gigante na frente, talvez milhares de quilômetros de diâmetro, que coleta hidrogênio do meio interestelar. Você então funde esse hidrogênio em hélio, liberando energia, e usa essa energia para a propulsão. É um motor de fusão que coleta seu próprio combustível enquanto viaja. Elegante, certo? Mas os cálculos mostram que não funciona. O meio interestelar é muito rarefeito, cerca de 1 átomo por centímetro cúbico. Mesmo com um campo magnético de milhares de quilômetros de diâmetro, você não coletaria hidrogênio suficiente para gerar mais impulso do que o arrasto criado pelo próprio campo magnético, movendo-se através do meio interestelar. É como tentar dirigir um carro com um paraquedas gigante que coleta ar para alimentar o motor. O arrasto do paraquedas seria maior que o impulso do motor. Você desaceleraria, não aceleraria. E então há o problema do tempo. Não apenas o tempo de viagem, mas o tempo biológico. Os humanos vivem, em média, cerca de 70 a 80 anos. Mesmo a 10% da velocidade da luz, uma viagem à Próxima Centauri levaria 40 anos. Isso é metade de uma vida humana. Para a estrela mais próxima. Para ir mais longe, digamos para o centro da galáxia, a 26 mil anos-luz de distância, levaria 260 mil anos a 10% da velocidade da luz. Isso é mais longo que toda a existência do Homo sapiens como espécie. Então, as pessoas propõem naves geracionais. Naves espaciais tão grandes que populações inteiras poderiam viver nelas por gerações. Você partiria sabendo que seus tataranetos, muitas gerações removidos, seriam aqueles que chegariam ao destino. Mas pense sobre o que isso requer. Você precisaria de um ecossistema fechado completo. Ar, água, comida, tudo reciclado perfeitamente por séculos ou milênios. Nenhum sistema que já construímos pode fazer isso.
A Biosfera 2, uma tentativa de criar um ecossistema fechado no Arizona, falhou após apenas 2 anos. Os níveis de oxigênio caíram, os níveis de dióxido de carbono aumentaram e o experimento teve que ser abortado. E mesmo que pudéssemos construir um ecossistema perfeitamente fechado, há o problema social. Como você mantém uma sociedade estável por centenas de gerações em um espaço confinado? Que tipo de estrutura política funcionaria? Como você evita conflitos, revoluções, colapso social? As pessoas nascidas na nave nunca escolheram estar lá. Elas herdariam uma missão que seus ancestrais distantes começaram. Que direito temos de condenar gerações futuras a viver em uma lata de metal viajando através do vazio? Há outra opção: animação suspensa ou criogenia. Congele os viajantes e acorde-os quando chegarem. Mas aqui está o problema. Nunca congelamos e descongelamos com sucesso um mamífero maior que um hamster. Cristais de gelo se formam nas células, perfurando membranas, destruindo estruturas. Há técnicas de crioproteção, usar produtos químicos para prevenir a formação de cristais de gelo, mas elas são tóxicas em altas concentrações. E mesmo que pudéssemos congelar e descongelar humanos com segurança, você ainda precisaria de sistemas para manter os corpos congelados por séculos. Sistemas que não podem falhar, porque uma falha significa morte. Alguns propõem enviar apenas informação. Não enviar humanos físicos, mas enviar os planos para construir humanos. Enviar DNA. Ou melhor ainda, enviar informação digital que poderia ser usada para construir corpos e baixar consciências. Mas isso assume que a consciência pode ser digitalizada, que a mente é apenas informação que pode ser copiada e transferida. Isso é uma suposição enorme. Não entendemos a consciência. Não sabemos se é algo que pode ser reduzido a dados. E mesmo que pudesse, você estaria realmente viajando ou estaria criando uma cópia de si mesmo em outro lugar enquanto o original morre? Há um experimento mental famoso chamado teletransporte de Star Trek. Imagine que uma máquina escaneia seu corpo átomo por átomo, transmite essa informação para outro lugar e reconstrói você perfeitamente. A pessoa reconstruída tem todas as suas memórias, sua personalidade, seus pensamentos. Do ponto de vista externo, é você. Mas aqui está a questão. Se a máquina destruir o original após escanear, você morreu? Ou você viajou? A cópia pensa que é você. Tem todas as suas memórias de entrar na máquina, mas a continuidade da sua consciência foi quebrada. O fluxo de experiência que é você terminou, e um novo fluxo começou em outro lugar. É realmente a mesma pessoa? Esses não são apenas quebra-cabeças filosóficos. São questões práticas que afetam como pensamos sobre viagens espaciais de longa distância. Se a única maneira de alcançar as estrelas é enviar informação e reconstruir pessoas no destino, então em que sentido nós alcançamos as estrelas? Nossas cópias alcançaram, nossos descendentes informacionais. Mas nós, os originais, ainda estamos presos aqui. E isso nos traz de volta à prisão. Porque talvez a prisão não seja apenas física. Talvez seja também biológica. Somos organismos que evoluíram em um planeta específico, sob condições específicas. Um campo gravitacional específico, uma composição atmosférica específica, um ciclo dia-noite específico, níveis de radiação específicos. Remova qualquer um desses fatores e nossos corpos começam a se degradar. Os astronautas na Estação Espacial Internacional experimentam perda óssea. Seus ossos, não mais precisando suportar peso contra a gravidade, começam a se dissolver. Eles perdem cerca de 1 a 2% de sua massa óssea por mês. Em uma viagem de vários anos, você chegaria ao destino com ossos tão frágeis que poderiam quebrar sob a menor tensão. Há também atrofia muscular. Seus músculos, não mais trabalhando contra a gravidade, enfraquecem. Seu coração, um músculo, também enfraquece. Fluidos corporais se deslocam para cima, causando inchaço facial e aumento da pressão intracraniana. Sua visão pode se deteriorar. Seu sistema imunológico enfraquece. E isso é apenas em microgravidade. Em gravidade zero absoluta, os efeitos seriam ainda piores. E não temos ideia de como a gravidade parcial, digamos, a gravidade de Marte, que é 38% da Terra, afetaria o corpo humano a longo prazo. Seria suficiente para prevenir a perda óssea? Ou você ainda se deterioraria, apenas mais lentamente? Não sabemos. Nunca testamos.
Então, há a radiação. A Terra é protegida da radiação cósmica pelo seu campo magnético e atmosfera. No espaço profundo, você está exposto a raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia de supernovas distantes e erupções solares. Essa radiação danifica o DNA, aumenta o risco de câncer, pode causar danos ao sistema nervoso central. Em uma viagem de vários anos, a exposição cumulativa à radiação seria significativa. Você precisaria de blindagem pesada, o que adiciona massa, o que requer mais energia para acelerar. E então, há os efeitos psicológicos: o isolamento, o confinamento, a monotonia. Estudos de tripulações em estações de pesquisa antárticas, o análogo mais próximo da Terra para viagens espaciais de longa duração, mostram que as pessoas experimentam depressão, ansiedade, conflitos interpessoais. E isso é em um lugar onde você pode sair, onde é um ciclo dia-noite natural, onde você sabe que pode voltar para casa em alguns meses. Em uma nave espacial viajando por anos ou décadas, os efeitos psicológicos seriam muito piores. Então, talvez a solução seja não enviar humanos biológicos, enviar máquinas, inteligências artificiais, robôs que não precisam de ar, comida, água, que não se importam com radiação ou microgravidade, que podem ser desligados durante a viagem e ligados novamente no destino, que podem viver por séculos ou milênios sem envelhecer. Mas então surge a questão: se enviarmos máquinas para explorar o universo, em que sentido nós exploramos? As máquinas exploram, elas enviam dados de volta. Nós os estudamos, mas não experimentamos. Não estamos lá. É como a diferença entre ler sobre um lugar e visitá-lo. A informação pode ser a mesma, mas a experiência é fundamentalmente diferente. E há outro problema com sondas robóticas. A velocidade da luz limita não apenas o movimento, mas também a comunicação. Sinais de rádio viajam na velocidade da luz. Uma mensagem para a próxima Centauri leva 4,24 anos para chegar lá. A resposta leva outros 4,24 anos para voltar. Isso é uma conversa de 8,48 anos. Para a estrela mais próxima, para qualquer coisa mais distante, a comunicação se torna impraticável. Uma mensagem para o centro da galáxia levaria 26 mil anos para chegar lá. A resposta levaria outros 26 mil anos. 52 mil anos para uma troca de mensagens. Então, qualquer sonda que enviamos para o espaço profundo precisa ser autônoma, precisa tomar suas próprias decisões, precisa ser inteligente o suficiente para lidar com situações imprevistas, sem orientação da Terra. E quanto mais longe vai, mais autônoma precisa ser. Em algum ponto, ela deixa de ser uma ferramenta que controlamos e se torna um agente independente que enviamos para o universo. Um embaixador, não um instrumento. E isso levanta questões profundas sobre identidade e propósito. Se criarmos inteligências artificiais suficientemente avançadas para explorar a galáxia de forma autônoma, elas são nós? Elas representam a humanidade? Ou são uma nova forma de vida que criamos, com seus próprios interesses e objetivos? Se uma sonda de IA alcança uma estrela distante e decide não enviar dados de volta, mas sim perseguir seus próprios objetivos, isso é uma falha ou uma evolução? Há um conceito em ficção científica chamado sonda de von Neumann, em homenagem ao matemático John von Neumann. É uma sonda autorreplicante. Ela viaja para um sistema estelar, usa os recursos lá para fazer cópias de si mesma, e então essas cópias viajam para outros sistemas estelares e fazem mais cópias. Crescimento exponencial. Uma única sonda poderia, em princípio, explorar toda a galáxia em alguns milhões de anos, um piscar de olhos em tempo cósmico. Mas aqui está o problema. Se sondas de von Neumann são possíveis, por que não vemos evidências delas? Nossa galáxia tem bilhões de anos. Se qualquer civilização em qualquer lugar da galáxia tivesse criado sondas de von Neumann, elas deveriam estar em todo lugar agora, incluindo nosso sistema solar. Mas não vemos nenhuma. Isso é parte do paradoxo de Fermi. Se a vida inteligente é comum no universo, onde está todo mundo? Uma resposta possível: sondas de von Neumann são impossíveis ou impraticáveis. Talvez a autorreplicação seja muito complexa. Talvez as sondas se degradem ao longo do tempo. Talvez haja algum limite fundamental que não entendemos.
Outra resposta: civilizações avançadas escolhem não criar sondas de von Neumann porque os riscos superam os benefícios. Uma sonda autorreplicante que sofre mutação ou mau funcionamento poderia se tornar uma praga galáctica, consumindo recursos e se espalhando descontroladamente. Talvez haja uma ética cósmica contra a criação de tais coisas. Ou talvez a resposta seja mais simples. A viagem interestelar é tão difícil, tão cara em termos de energia e recursos, que mesmo civilizações avançadas não a fazem. Talvez todas as civilizações, não importa quão avançadas, estejam presas em suas próprias prisões cósmicas. Talvez o universo seja cheio de civilizações, cada uma isolada em sua própria ilha de estrelas, incapaz de alcançar as outras não por falta de vontade ou tecnologia, mas por causa das leis fundamentais da física. Esta é uma possibilidade profundamente solitária. Imagine, bilhões de civilizações no universo, cada uma olhando para as estrelas, cada uma sonhando em alcançar as outras, cada uma presa. Cada uma enviando sinais que levam milhares ou milhões de anos para alcançar qualquer um. Cada uma eventualmente percebendo que está, para todos os propósitos práticos, sozinha. E a outra camada para esta prisão: o tempo. Mesmo que pudéssemos viajar entre as estrelas, mesmo que pudéssemos alcançar outras galáxias, ainda estaríamos presos no tempo. Não podemos voltar ao passado, não podemos pular para o futuro, exceto no sentido trivial de esperar. O tempo flui em uma direção e estamos presos nesse fluxo. Ou estamos? A relatividade nos diz que o tempo é relativo. Se você viajar perto da velocidade da luz, o tempo desacelera para você em relação a alguém que permanece parado. Este é o famoso paradoxo dos gêmeos. Um gêmeo viaja para uma estrela distante e volta em alta velocidade, e quando retorna, é mais jovem que o gêmeo que ficou na Terra. Isso não é ficção científica, é física comprovada. Relógios atômicos em aviões rápidos funcionam mais devagar que relógios no solo, exatamente como a relatividade prevê. Então, em princípio, você poderia viajar para o futuro. Acelere até perto da velocidade da luz, viaje por alguns anos do seu tempo subjetivo, e quando desacelerar, décadas ou séculos terão passado na Terra. Você pulou para o futuro. Mas há um problema. É uma viagem só de ida. Você não pode voltar. As leis da física, até onde sabemos, não permitem viagem ao passado. A causalidade é uma rua de mão única. Ou é? Há soluções das equações de Einstein que permitem curvas temporais fechadas, caminhos através do espaço-tempo que voltam ao seu próprio passado. Buracos de minhoca rotativos, cilindros de Tipler, cordas cósmicas. Mas todas essas soluções requerem condições exóticas, matéria de energia negativa, densidades de energia infinitas, estruturas que se estendem por todo o universo. E mesmo que pudéssemos criar essas condições, há o problema dos paradoxos. Se você pode voltar no tempo e matar seu avô antes que ele conheça sua avó, você nunca nasceria. Mas então, quem matou seu avô? Alguns físicos argumentam que o universo se protege contra paradoxos. Talvez flutuações quânticas destruam qualquer máquina do tempo no momento em que você tenta usá-la. Talvez a probabilidade de eventos que levam a paradoxos seja zero. Talvez, se você voltar no tempo, você entre em uma linha do tempo alternativa, um universo paralelo, e não possa afetar seu próprio passado. Mas tudo isso é especulação. Não temos evidências de viagem no tempo. Não temos evidências de universos paralelos. Temos apenas as equações. E as equações permitem possibilidades que podem ou não ser realizáveis na realidade. Então, estamos presos no tempo, assim como estamos presos no espaço. Presos em um momento sempre em movimento, sempre fluindo do passado para o futuro, incapazes de parar, incapazes de reverter. E isso adiciona outra dimensão à nossa prisão. Não é apenas que não podemos alcançar lugares distantes. É que mesmo se pudéssemos, não poderíamos alcançar tempos distantes. O universo como era há bilhões de anos está perdido para nós, exceto através da luz que viajou até nós. O universo como será em bilhões de anos está além do nosso alcance, exceto através de previsões e modelos. E aqui está algo que raramente é discutido. A prisão não é apenas externa, é também interna. Estamos presos em nossos próprios cérebros, em nossas próprias percepções.
Tudo o que você experimenta, cada cor, cada som, cada sensação, é uma construção do seu cérebro. Você nunca experimenta a realidade diretamente. Você experimenta o modelo do seu cérebro da realidade, construído a partir de sinais elétricos de seus sentidos. E esses sentidos são limitados. Você pode ver apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético, luz visível de cerca de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda. Há vastas faixas de radiação, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama, que são completamente invisíveis para você. Você pode ouvir apenas frequências de cerca de 20 a 20 mil Hz. Sons abaixo ou acima dessa faixa são inaudíveis. Seu olfato pode detectar apenas certas moléculas. Seu tato pode sentir apenas certas texturas e temperaturas. Então, a realidade que você experimenta é uma versão filtrada, reduzida, simplificada da realidade real. É como assistir a um filme em preto e branco de um mundo colorido. Você está perdendo informações. E não apenas informações sensoriais. Você está perdendo conceitos inteiros. Há aspectos da realidade, dimensões extras, campos quânticos, a estrutura do espaço-tempo que são completamente inacessíveis à intuição humana. Você pode descrevê-los matematicamente, mas não pode visualizá-los. Não pode senti-los. Eles estão além da capacidade do seu cérebro de representar. Então, estamos presos não apenas no espaço e no tempo, mas também na percepção. Presos em uma bolha de experiência definida pelos limites de nossos sentidos e cérebros. E isso levanta uma questão perturbadora. Quanto da realidade estamos perdendo? Que aspectos do universo são tão estranhos, tão além de nossa capacidade de perceber ou conceber, que nem sabemos que estão lá? Há uma analogia famosa. Imagine uma formiga em uma folha. A formiga pode perceber a superfície bidimensional da folha. Pode se mover para frente e para trás, esquerda e direita. Mas a terceira dimensão, para cima e para baixo, está além de sua compreensão. Se você pegasse a formiga e a movesse para cima, ela não entenderia o que está acontecendo. Ela simplesmente desapareceria de um ponto na folha e reapareceria em outro. Para a formiga seria mágica, mas para você, com sua perspectiva tridimensional, é óbvio. Agora, imagine que há dimensões além das 3 espaciais e uma temporal que experimentamos. Dimensões que são tão reais quanto comprimento, largura, altura e tempo, mas que são invisíveis para nós porque nossos sentidos e cérebros não evoluíram para detectá-las. Estaríamos na posição da formiga, incapazes de perceber aspectos inteiros da realidade que estão bem na nossa frente. A teoria das cordas, por exemplo, sugere que há 10 ou 11 dimensões espaciais, mas que as dimensões extras estão enroladas tão pequenas que são imperceptíveis em escalas normais. É como olhar para uma mangueira de jardim de longe. Parece unidimensional, uma linha. Mas de perto, você vê que tem uma segunda dimensão enrolada em um círculo. Talvez o espaço seja assim. 3 dimensões grandes que podemos ver e 6 ou 7 dimensões minúsculas enroladas em cada ponto do espaço. Se isso for verdade, então a realidade que experimentamos é apenas uma fatia de uma realidade muito maior e mais complexa. E estamos presos nessa fatia, incapazes de perceber ou acessar as dimensões extras. É outra forma de prisão, a prisão da percepção limitada. E há ainda outra camada, a prisão da consciência. Você está preso em sua própria mente. Você nunca pode experimentar diretamente o que é ser outra pessoa. Você pode imaginar, pode empatizar, mas nunca pode realmente saber. A experiência subjetiva de outra pessoa, o que os filósofos chamam de qualia, é fundamentalmente inacessível a você. Você está sozinho em sua própria consciência, olhando para fora através dos sentidos, inferindo a existência de outras mentes, mas nunca capaz de verificar diretamente. Isso é chamado de problema das outras mentes. Como você sabe que outras pessoas são conscientes? Você vê seus comportamentos, ouve suas palavras e infere que elas têm experiências internas como você, mas você não pode provar isso. Talvez elas sejam zumbis filosóficos, seres que agem exatamente como pessoas conscientes, mas que não têm experiência interna. Não há luz acesa lá dentro. Isso parece absurdo, mas é logicamente possível.
e não há maneira de refutá-lo definitivamente. E se você não pode saber com certeza que outras pessoas são conscientes, como pode saber sobre animais? Seu cachorro é consciente? Seu gato? Um peixe? Uma mosca? Uma bactéria? Onde você traça a linha? E com base em quê? Comportamento? Mas o comportamento pode ser simulado. Estrutura cerebral? Mas que aspectos da estrutura cerebral são necessários para a consciência? Não sabemos. Não entendemos a consciência bem o suficiente para responder a essas perguntas. Então, você está preso não apenas em seu próprio corpo, em seu próprio planeta, em sua própria galáxia, mas também em sua própria mente. Incapaz de experimentar diretamente a realidade. Incapaz de experimentar diretamente outras consciências. Preso em uma bolha de experiência subjetiva, inferindo a existência de um mundo externo, mas nunca capaz de verificá-lo diretamente. E isso nos traz de volta ao começo. A prisão da velocidade da luz. A prisão do espaço-tempo. A prisão da biologia. A prisão da percepção. A prisão da consciência. Camadas sobre camadas de limitações, cada uma restringindo o que podemos fazer, onde podemos ir, o que podemos saber, o que podemos experimentar. Mas talvez a prisão mais profunda seja conceitual. Estamos presos em nossas próprias maneiras de pensar. Nossos cérebros evoluíram para lidar com objetos de tamanho médio, movendo-se em velocidades médias em um campo gravitacional específico. Evoluímos para caçar, coletar, socializar, sobreviver na savana africana. Não evoluímos para entender mecânica quântica, relatividade, cosmologia. Essas coisas são profundamente contraintuitivas, porque estão fora do domínio para o qual nossa intuição foi projetada. Então, quando tentamos entender o universo, estamos usando ferramentas, nossos cérebros, que não foram projetadas para a tarefa. É como tentar usar uma chave de fenda para martelar um prego. Pode funcionar, mas é desajeitado e ineficiente. E há coisas que simplesmente não podemos fazer com as ferramentas que temos. Talvez haja aspectos do universo que são, em princípio, incompreensíveis para mentes humanas. Não porque sejam misteriosos ou sobrenaturais, mas porque requerem tipos de processamento cognitivo que nossos cérebros não podem fazer. Assim como um cachorro não pode entender cálculo, não importa quanto você tente ensiná-lo, talvez haja conceitos que estão além da capacidade humana de compreender. Esta é uma possibilidade humilhante. Significa que pode haver perguntas que nunca poderemos responder, não por falta de dados ou tecnologia, mas por falta de capacidade cognitiva. Perguntas sobre a natureza da consciência, a origem do universo, a estrutura fundamental da realidade. Perguntas que podem ter respostas, mas respostas que estão além de nossa capacidade de compreender. E isso adiciona uma camada final à nossa prisão. A prisão da compreensão limitada. Estamos presos não apenas no espaço, no tempo, na percepção e na consciência, mas também no pensamento. Presos em padrões de raciocínio que evoluíram para resolver problemas de sobrevivência, não para entender o cosmos. Mas aqui está a coisa notável. Apesar de todas essas limitações, apesar de todas essas prisões, ainda conseguimos aprender uma quantidade extraordinária sobre o universo. Descobrimos que a Terra orbita o Sol. Descobrimos que o Sol é uma estrela entre bilhões. Descobrimos que a Via Láctea é uma galáxia entre bilhões. Descobrimos que o universo está se expandindo. Descobrimos a mecânica quântica, a relatividade, a estrutura do DNA, a natureza da luz. Fizemos tudo isso usando cérebros que evoluíram para caçar antílopes e coletar frutas. Usando sentidos que evoluíram para detectar predadores e encontrar comida. Usando corpos que evoluíram para correr e escalar, não para viajar entre as estrelas. E ainda assim, através da matemática, através da experimentação, através do raciocínio cuidadoso, conseguimos estender nosso alcance muito além de nossas limitações biológicas. Não podemos ver raio-x, mas construímos detectores que podem. Não podemos viajar na velocidade da luz, mas podemos calcular o que aconteceria se pudéssemos. Não podemos experimentar dimensões extras, mas podemos modelá-las matematicamente. Não podemos viver por milhões de anos, mas podemos estudar a luz de galáxias que viajou por milhões de anos para nos alcançar. Então, talvez a prisão não seja tão absoluta quanto parece. Talvez haja maneiras de escapar. Não fisicamente, mas intelectualmente.
Não viajando para lugares distantes, mas entendendo-os. Não experimentando outras consciências, mas modelando-as. Não transcendendo nossas limitações biológicas, mas trabalhando dentro delas de forma criativa. E talvez isso seja suficiente. Talvez o objetivo não seja escapar da prisão, mas entendê-la, mapear seus limites, explorar cada canto. E no processo, descobrir que a prisão é muito maior e muito mais interessante do que pensávamos. Mas e se estivéssemos fazendo a pergunta errada o tempo todo? Durante toda esta jornada, assumimos que a prisão é um problema a ser resolvido, que as limitações são obstáculos a serem superados, que o objetivo é escapar. Mas e se a prisão não for uma falha do universo, mas sim uma característica? E se as limitações que enfrentamos não forem acidentes, mas consequências necessárias de um cosmos que funciona? Considere isto. A velocidade da luz não é apenas um limite de velocidade. É a velocidade da causalidade. É a taxa na qual causa e efeito se propagam através do universo. Se você pudesse viajar mais rápido que a luz, poderia chegar a um lugar antes que a luz de sua partida chegasse lá. Você poderia, em princípio, enviar uma mensagem para seu próprio passado. E isso destruiria a própria noção de causa e efeito. Imagine um universo onde a causalidade não funciona, onde efeitos podem preceder causas, onde você pode apertar um botão e a luz acende antes de você apertar o botão, onde você pode morrer antes de nascer, onde eventos não têm ordem temporal consistente. Esse universo seria caótico, imprevisível, talvez até impossível. As leis da física que conhecemos dependem fundamentalmente da causalidade. Sem ela, não haveria física, não haveria química, não haveria biologia, não haveria você. Então, a velocidade da luz não é uma prisão. É a fundação sobre a qual a realidade é construída. É o que permite que o universo tenha estrutura, ordem, previsibilidade. É o que permite que você exista. Reclamar sobre o limite da velocidade da luz é como reclamar que a água é molhada. É uma propriedade fundamental, não uma falha. E a expansão do universo? O fato de que galáxias distantes estão se afastando de nós mais rápido do que podemos alcançá-las. Isso também não é um acidente. É uma consequência da relatividade geral. O espaço-tempo é dinâmico. Ele responde à presença de matéria e energia. E em um universo preenchido uniformemente com matéria e energia, o espaço-tempo se expande. Tem que expandir. As equações não permitem um universo estático e estável. Einstein, quando primeiro aplicou suas equações ao universo como um todo, ficou perturbado ao descobrir que elas previam um universo em expansão ou contração. Ele queria um universo estático. Então adicionou um termo às suas equações, a constante cosmológica, para contrabalançar a expansão. Mas então, Hubble descobriu que o universo realmente está se expandindo, e Einstein chamou a constante cosmológica de seu maior erro. Ironicamente, descobrimos mais tarde que a constante cosmológica, ou algo muito parecido com ela, a energia escura, realmente existe e está fazendo o universo se expandir de forma acelerada. O ponto é, a expansão não é algo que está acontecendo com o universo. É algo que o universo está fazendo. É parte de sua natureza fundamental. E isso significa que o horizonte cosmológico, a fronteira além da qual não podemos alcançar, não é uma limitação imposta a nós. É uma propriedade do espaço-tempo em si. Mas aqui está onde fica interessante. Esse horizonte não é fixo. Ele muda dependendo de quando você parte. Se você partir hoje em direção a uma galáxia distante, pode nunca alcançá-la, porque ela está se afastando muito rápido. Mas se você partir daqui a 1 bilhão de anos, o horizonte terá mudado. Algumas galáxias que são alcançáveis agora não serão alcançáveis então. Outras galáxias que não são alcançáveis agora podem se tornar alcançáveis. O horizonte é dinâmico, mudando com a evolução do universo. E isso significa que nossa prisão não é estática. Ela está mudando, encolhendo em algumas direções, talvez expandindo em outras. E isso levanta uma questão fascinante. Existe um momento ótimo para partir? Um momento na história cósmica quando o máximo do universo é alcançável? Os cálculos sugerem que sim. Há uma janela de tempo, medida em bilhões de anos, durante a qual o máximo de galáxias está dentro do horizonte de eventos cosmológico.
Antes dessa janela, o universo era muito jovem e denso. Depois dessa janela, a expansão acelerada terá levado muitas galáxias para além do alcance. E nós, por pura sorte, vivemos durante essa janela. Vivemos em uma época em que o universo é velho o suficiente para que a vida complexa exista, mas jovem o suficiente para que ainda possamos ver e, em princípio, alcançar uma fração significativa das galáxias. Isso não é coincidência. É um exemplo do que os físicos chamam de princípio antrópico. Só podemos observar o universo em épocas e lugares onde observadores podem existir. E observadores como nós, baseados em carbono, dependentes de estrelas para energia, só podem existir durante uma janela específica da história cósmica. Muito cedo, e não há elementos pesados. Muito tarde, e todas as estrelas terão queimado. Então, o fato de vivermos durante a janela quando o máximo do universo é observável não é sorte, é seleção. Só podemos existir durante essa janela. Mas isso levanta uma questão mais profunda. Por que o universo é observável? Por que as leis da física são compreensíveis? Por que a matemática que inventamos para resolver problemas práticos também descreve a estrutura fundamental da realidade? O físico Eugene Wigner escreveu um artigo famoso chamado A Eficácia Irracional da Matemática nas Ciências Naturais. Ele estava perplexo com o fato de que a matemática, um produto da mente humana, funciona tão bem para descrever o universo físico. Por que as equações que escrevemos em quadros negros correspondem ao comportamento de galáxias a bilhões de anos-luz de distância? Por que a geometria que estudamos descreve a curvatura do espaço-tempo? Por que a álgebra que aprendemos na escola aparece nas leis da mecânica quântica? Uma resposta possível. A matemática não é uma invenção humana, é uma descoberta. É a linguagem na qual o universo é escrito. E nós, como parte do universo, temos acesso a essa linguagem. Nossos cérebros, formados pelas mesmas leis físicas que governam as estrelas e galáxias, naturalmente ressoam com os padrões matemáticos subjacentes à realidade. Mas há outra resposta, mais perturbadora. Talvez o universo não seja fundamentalmente matemático. Talvez a matemática seja apenas uma ferramenta que funciona bem dentro de certos domínios, mas que falha em outros. Talvez haja aspectos da realidade que não podem ser capturados por equações. Aspectos que requerem tipos diferentes de descrição, tipos diferentes de compreensão. A consciência, por exemplo. Podemos descrever os correlatos neurais da consciência. Quais partes do cérebro estão ativas quando você tem certas experiências? Podemos modelar o processamento de informações no cérebro. Mas podemos capturar a experiência subjetiva. O que é ser você? Em equações? Podemos reduzir a qualidade do vermelho, a sensação de dor, o gosto de chocolate à matemática? Ou há algo sobre a experiência consciente que escapa à descrição matemática? Este é o chamado problema difícil da consciência, formulado pelo filósofo David Chalmers. Os problemas fáceis, como o cérebro processa informações, como ele controla o comportamento, são difíceis, mas são problemas científicos padrão. O problema difícil é: por que há algo que é ser você? Por que o processamento de informações no seu cérebro é acompanhado por experiência subjetiva? Por que não somos apenas zumbis, processando informações sem experimentar nada? E aqui está onde isso se conecta à nossa prisão. Se a consciência não pode ser reduzida à matemática, então há um limite fundamental para o que a ciência pode explicar. Não porque a ciência seja falha, mas porque a ciência é, por sua natureza, uma descrição matemática de padrões observáveis. Se há aspectos da realidade que não são capturáveis matematicamente, então eles estão, por definição, além do alcance da ciência. Isso não significa que sejam sobrenaturais ou místicos. Significa apenas que requerem tipos diferentes de investigação, talvez filosófica, talvez contemplativa, talvez artística. Diferentes ferramentas para diferentes domínios da realidade. E isso sugere que nossa prisão conceitual, nossa limitação a maneiras científicas de conhecer, pode ser tão fundamental quanto nossa prisão física. Há coisas que podemos medir e modelar, e há coisas que podemos experimentar, mas não medir. E talvez ambas sejam reais. Talvez ambas sejam importantes. Talvez a chave não seja escolher uma em detrimento da outra, mas reconhecer que diferentes aspectos da realidade requerem diferentes modos de engajamento.
Mas voltemos à física, porque mesmo dentro do domínio do mensurável, há mistérios profundos que sugerem que nossa compreensão está incompleta. A mecânica quântica, por exemplo, funciona perfeitamente. Suas previsões foram confirmadas em incontáveis experimentos. É a teoria mais bem-sucedida da história da ciência. E ainda assim, ninguém realmente entende o que ela significa. O que é uma função de onda? É uma descrição de nossa ignorância ou é algo fisicamente real? Quando uma partícula está em superposição em múltiplos estados ao mesmo tempo, o que isso realmente significa? E o que acontece durante a medição quando a superposição colapsa em um estado definido? Há muitas interpretações da mecânica quântica. A interpretação de Copenhague diz que a função de onda colapsa quando é medida, mas não define o que conta como medição. A interpretação de muitos mundos diz que a função de onda nunca colapsa. Em vez disso, o universo se divide em múltiplos ramos, cada um correspondendo a um resultado possível. A interpretação de Bohm diz que há variáveis ocultas, propriedades das partículas que não podemos medir, que determinam os resultados. Cada interpretação é matematicamente equivalente. Todas fazem as mesmas previsões. Mas elas pintam quadros radicalmente diferentes da realidade. Em uma, há apenas um universo, e a medição causa colapso. Em outra, há infinitos universos se ramificando a cada momento. Em outra, há variáveis ocultas que não podemos acessar. E não há experimento que possa distinguir entre elas. Elas são empiricamente indistinguíveis. Isso significa que há aspectos da realidade, aspectos fundamentais, como se existem múltiplos universos, que podem ser, em princípio, impossíveis de determinar experimentalmente. Não porque não temos a tecnologia, mas porque as diferentes possibilidades fazem exatamente as mesmas previsões observáveis. A realidade subjacente é ambígua. Múltiplas ontologias são consistentes com os mesmos dados. E isso é profundamente perturbador. Significa que pode haver perguntas sobre a natureza da realidade que a ciência não pode responder. Não perguntas sobre detalhes, como exatamente esse processo funciona, mas perguntas sobre a estrutura básica. Quantos universos existem? A função de onda é real? Há variáveis ocultas? Então, estamos presos não apenas no espaço e no tempo, mas também na ambiguidade. Presos em um universo onde múltiplas descrições fundamentalmente diferentes são todas consistentes com a evidência. E talvez nunca possamos saber qual, se alguma, é a verdadeira. Mas talvez essa seja a lição errada a tirar. Talvez o problema não seja que não podemos saber a verdade. Talvez o problema seja que estamos fazendo a pergunta errada. Talvez não haja uma única descrição verdadeira da realidade. Talvez a realidade seja fundamentalmente mais rica, mais complexa, mais multifacetada do que qualquer descrição única pode capturar. Pense em um cubo. Você pode descrevê-lo de cima e verá um quadrado. Você pode descrevê-lo de lado e verá um quadrado diferente. Você pode descrevê-lo de um ângulo e verá um hexágono. Cada descrição é precisa. Cada uma captura algo real sobre o cubo. Mas nenhuma descrição única captura o cubo inteiro. Você precisa de múltiplas perspectivas para entender o objeto completo. Talvez a realidade seja assim. Talvez diferentes descrições, diferentes interpretações da mecânica quântica, diferentes formulações da física, sejam como diferentes perspectivas sobre a mesma realidade subjacente. Cada uma captura algo verdadeiro. Cada uma é útil em certos contextos. Mas nenhuma é completa. E talvez não possa haver uma descrição completa, porque a realidade é mais rica do que qualquer linguagem, mesmo a linguagem da matemática, pode expressar. Isso sugere uma forma diferente de pensar sobre conhecimento. Não como uma aproximação progressiva de uma verdade única e final, mas como uma exploração de múltiplas perspectivas, cada uma revelando aspectos diferentes de uma realidade que é, em última análise, inesgotável. Nunca entenderemos completamente o universo, não porque somos limitados, mas porque o universo é ilimitado. Sempre haverá mais para descobrir, mais para explorar, mais para entender. E talvez isso não seja uma prisão. Talvez seja uma libertação. Porque significa que nunca ficaremos sem perguntas. Nunca alcançaremos o fim do conhecimento. Sempre haverá novas fronteiras, novos mistérios, novas maravilhas.
A jornada nunca termina porque o território é infinito. Mas há um ceticismo legítimo aqui que precisa ser abordado. Você pode estar pensando, isso é apenas racionalização. Você está tentando fazer as limitações parecerem boas porque não podemos superá-las. Mas elas ainda são limitações. Ainda estamos presos. E você está certo. Não podemos escapar da velocidade da luz. Não podemos alcançar a maioria das galáxias. Não podemos viver para sempre. Não podemos experimentar outras consciências. Não podemos entender completamente a mecânica quântica. Essas são limitações reais. E nenhuma quantidade de filosofia as faz desaparecer. Mas aqui está a coisa. Limitações não são necessariamente ruins. De fato, limitações são o que torna a existência possível. Pense em um jogo. Xadrez, por exemplo. O xadrez tem regras estritas. As peças só podem se mover de certas maneiras. Você não pode simplesmente mover seu rei para qualquer lugar do tabuleiro. Você não pode adicionar novas peças. Você não pode mudar as regras no meio do jogo. Essas são limitações severas. Mas são essas limitações que tornam o xadrez interessante. Se você pudesse mover as peças de qualquer maneira, se não houvesse regras, não haveria jogo, não haveria estratégia, não haveria desafio. As limitações criam a estrutura dentro da qual a criatividade, a habilidade e a beleza podem emergir. O mesmo vale para a música. Uma escala musical tem apenas 7 notas. Um piano tem apenas 88 teclas. Essas são limitações. Mas são essas limitações que tornam a música possível. Se houvesse infinitas notas, infinitas frequências, nenhuma estrutura, não haveria melodia, não haveria harmonia, apenas ruído. As limitações criam o espaço dentro do qual a beleza pode existir. E talvez o mesmo seja verdade para o universo. As leis da física, incluindo o limite da velocidade da luz, são limitações. Mas são essas limitações que criam a estrutura dentro da qual a complexidade pode emergir, dentro da qual estrelas podem se formar, dentro da qual planetas podem se condensar, dentro da qual a vida pode evoluir, dentro da qual você pode existir. Sem limitações não haveria estrutura. Sem estrutura não haveria padrões. Sem padrões não haveria informação. Sem informação não haveria vida. Não haveria consciência. Não haveria você. Então, as limitações não são obstáculos à existência. Elas são as condições da existência. Mas isso ainda deixa a questão prática. O que fazemos com nossas limitações? Como vivemos dentro de uma prisão cósmica? Uma resposta é: focamos no que é alcançável. Não podemos alcançar a maioria das galáxias, mas podemos explorar nosso próprio sistema solar. Não podemos viver para sempre, mas podemos viver plenamente durante o tempo que temos. Não podemos experimentar outras consciências, mas podemos nos conectar com outras pessoas através da linguagem, da arte, do amor. Não podemos entender tudo, mas podemos entender algumas coisas profundamente. Há uma parábola zen sobre um monge que está sendo perseguido por um tigre. Ele corre até a beira de um penhasco, agarra uma videira e começa a descer. Olhando para baixo, vê outro tigre esperando no fundo. Olhando para cima, vê o primeiro tigre no topo. Então ele percebe 2 ratos, um branco, um preto, roendo a videira. Nesse momento, ele vê um morango silvestre crescendo na face do penhasco. Ele o colhe e come. Que doce era! A parábola é sobre viver plenamente no presente, mesmo diante de limitações inevitáveis. O monge não pode escapar dos tigres, não pode impedir os ratos de roer a videira, mas pode saborear o morango. Pode experimentar a doçura deste momento, mesmo sabendo que é transitório. Talvez seja assim que devemos pensar sobre nossa prisão cósmica. Sim, estamos limitados. Sim, há vastas regiões do universo que nunca alcançaremos. Sim, nossa existência é breve em escala cósmica. Mas aqui, agora, neste momento, neste lugar, há beleza, há maravilha, há o morango. Olhe para o céu noturno. Cada ponto de luz é um sol, talvez com planetas, talvez com vida. Você está vendo luz que viajou por anos, décadas, séculos para alcançar seus olhos. Você está olhando para o passado. Você está testemunhando a história do universo. E você está fazendo isso com olhos que evoluíram de células simples ao longo de bilhões de anos. Você é o universo se tornando consciente de si mesmo. Você é poeira de estrelas contemplando estrelas. Isso não é uma prisão.
Isso é um milagre. Mas a outra resposta, mais ambiciosa. Trabalhamos dentro de nossas limitações para expandir nosso alcance. Não podemos viajar mais rápido que a luz, mas podemos enviar informações. Não podemos viver para sempre, mas podemos criar coisas que duram. Não podemos experimentar outras consciências, mas podemos construir tecnologias que conectam mentes. Não podemos entender tudo, mas podemos continuar aprendendo, geração após geração, construindo sobre o conhecimento daqueles que vieram antes. A humanidade já fez isso. Há 500 anos, não sabíamos que outras galáxias existiam. Há 100 anos, não sabíamos que o universo estava se expandindo. Há 50 anos, não tínhamos visto a Terra do espaço. Agora, temos telescópios que podem ver quase até o Big Bang. Temos sondas que deixaram o sistema solar. Temos uma compreensão das leis da física que nos permite prever o comportamento de buracos negros, estrelas e nêutrons, ondas gravitacionais. E estamos apenas começando. Há projetos para construir telescópios ainda maiores, para enviar sondas para as estrelas mais próximas, para procurar sinais de vida em exoplanetas, para detectar ondas gravitacionais de eventos cósmicos distantes, para mapear a estrutura em larga escala do universo. Cada projeto expande nosso alcance, não fisicamente, mas intelectualmente. Não viajando para lugares distantes, mas trazendo informações deles para nós. E a outra possibilidade, mais especulativa. Talvez possamos transcender nossas limitações biológicas. Não através de viagens mais rápidas que a luz ou buracos de minhoca, mas através da transformação do que somos. Se pudéssemos fazer upload de nossas mentes para computadores, poderíamos viver por tempo indefinido. Poderíamos nos copiar, explorando múltiplos caminhos simultaneamente. Poderíamos nos modificar, adicionando novas capacidades sensoriais, novos modos de processamento. Poderíamos nos tornar algo além do humano. Mas isso levanta questões profundas sobre identidade. Se você faz upload de sua mente para um computador, ainda é você? Ou é uma cópia? Se você se modifica extensivamente, adicionando novos sentidos e capacidades, em que ponto você deixa de ser humano? E se você deixa de ser humano, o que você se torna? Essas não são apenas questões filosóficas. São questões práticas que enfrentaremos se a tecnologia continuar avançando. E as respostas moldarão o futuro de nossa espécie, ou o que quer que nos tornemos. Mas talvez estejamos pensando sobre isso da maneira errada. Talvez a questão não seja como escapamos da prisão, mas o que fazemos dentro dela. Talvez a questão não seja como transcendemos nossas limitações, mas como vivemos plenamente dentro delas. Porque aqui está a verdade final. Você está aqui, agora, neste momento, neste lugar. Você está vivo em um universo que é vasto, antigo, complexo e belo. Você é feito de átomos forjados em estrelas que morreram bilhões de anos antes de você nascer. Você é o produto de uma cadeia ininterrupta de vida que remonta a 4 bilhões de anos. Você é capaz de pensar, sentir, amar, criar, entender. Você pode contemplar o cosmos e seu lugar nele. Isso não é uma prisão. Isso é um presente. Um presente temporário, sim. Um presente limitado, sim. Mas um presente não obstante. E a questão não é como escapar dele, mas como honrá-lo. Como vivê-lo plenamente. Como usar o tempo que você tem, o espaço que você ocupa, as capacidades que você possui, para criar significado, beleza, conexão, compreensão. Você nunca alcançará a maioria das galáxias, mas pode alcançar outra pessoa. Você nunca entenderá tudo, mas pode entender algo profundamente. Você nunca viverá para sempre, mas pode viver este momento completamente. E talvez isso seja suficiente. Talvez isso seja tudo o que sempre foi possível. Talvez isso seja tudo o que precisamos. A prisão da velocidade da luz não é uma falha do universo. É uma característica. É parte da estrutura que torna a existência possível. E dentro dessa estrutura, dentro dessas limitações, há espaço suficiente para uma vida de maravilha, descoberta, amor e significado. Há espaço suficiente para você. Então, sim, você está preso.
Preso neste planeta, nesta galáxia, neste momento no tempo. Preso neste corpo, nesta mente, nesta perspectiva. Mas dentro dessa prisão, há um universo inteiro para explorar. Não lá fora, mas aqui. Não no futuro distante, mas agora. Não em outras galáxias, mas nesta. Não em outras mentes, mas na sua. A prisão é real, mas também é vasta. E a chave não é escapar, mas explorar. Não transcender, mas habitar plenamente. Não negar as limitações, mas dançar dentro delas. Porque é dentro das limitações que a vida acontece. É dentro das limitações que o significado emerge. É dentro das limitações que você existe. E isso, no final, é a resposta para a prisão da velocidade da luz. Não uma fuga, mas uma aceitação. Não uma resignação, mas um abraço. Não uma derrota, mas uma celebração. Celebração do fato de que você está aqui, agora, vivo, consciente, capaz de contemplar essas questões. Celebração do fato de que o universo, em toda a sua vastidão, produziu você. Celebração do fato de que, apesar de todas as limitações, apesar de todas as prisões, você ainda pode experimentar a doçura do morango. E talvez isso seja o suficiente. Talvez isso sempre tenha sido o suficiente. Talvez isso seja tudo que o universo sempre quis nos dar. Este momento, este lugar, esta experiência. Não para sempre, não em todo lugar, mas aqui, agora, você. A prisão da velocidade da luz é real, mas dentro dela há liberdade suficiente para uma vida inteira de maravilha. E no final, talvez seja isso que importa. Não o tamanho da prisão, mas o que fazemos dentro dela. Não quanto do universo podemos alcançar, mas quão profundamente podemos experimentar a parte que temos. Não quanto tempo vivemos, mas quão plenamente vivemos o tempo que temos. Você está preso, mas você está vivo. E isso, apesar de tudo, é extraordinário. Mas agora precisamos falar sobre algo que os cientistas raramente admitem em público. Algo que pode fazer você questionar tudo o que acabou de ler. Eu entendo perfeitamente no que você está pensando neste momento. Isso tudo soa muito bonito, muito filosófico. Mas não é apenas uma forma elaborada de aceitar a derrota? Não estamos apenas racionalizando nossa impotência cósmica? E mais importante, quanto disso é realmente ciência e quanto é apenas especulação disfarçada de conhecimento? Essas são perguntas legítimas e merecem respostas honestas. Aqui está a verdade desconfortável. Grande parte do que discutimos, viagem mais rápida que a luz, buracos de minhoca, múltiplos universos, a natureza fundamental da consciência, está na fronteira entre ciência estabelecida e especulação informada. E essa fronteira é muito mais nebulosa do que a maioria dos documentários científicos admite. Vamos ser brutalmente honestos sobre o que realmente sabemos versus o que apenas pensamos que sabemos. A velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Isso foi medido repetidamente com precisão extraordinária. A relatividade especial e geral de Einstein foram testadas em milhares de experimentos e nunca falharam. O universo está se expandindo. Isso é observação direta, não teoria. Galáxias distantes estão se afastando de nós, e quanto mais distantes, mais rápido se afastam. Isso também é fato observacional. A energia escura existe e está acelerando a expansão do universo. Provavelmente, as evidências são fortes. Supernovas distantes, radiação cósmica de fundo, estrutura em larga escala do universo. Todas apontam para algo que está fazendo o espaço se expandir mais rápido. Mas não sabemos o que é essa energia escura. Não a detectamos diretamente, não a produzimos em laboratório. É um nome para nossa ignorância, não uma explicação. A matéria escura existe, provavelmente. As galáxias giram mais rápido do que deveriam, baseado na matéria visível. Aglomerados de galáxias têm mais massa gravitacional do que podemos ver, mas nunca detectamos uma partícula de matéria escura. Não sabemos do que é feita. Pode ser partículas exóticas, pode ser buracos negros primordiais. Pode ser que nossa compreensão da gravidade esteja errada em escalas galácticas. Não sabemos. Buracos de minhoca atravessáveis. Sim, as equações de Einstein permitem,
Mas as equações também permitem muitas coisas que não existem na realidade. As equações permitem massa negativa, mas nunca observamos massa negativa. As equações permitem curvas temporais fechadas, viagem no tempo, mas nunca observamos isso. Só porque algo é matematicamente consistente, não significa que é fisicamente real. A interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Talvez existam infinitos universos paralelos se ramificando a cada momento quântico. Ou talvez não. Não há experimento que possa testar isso. Não há maneira de observar esses outros universos, se existirem. É filosofia disfarçada de física. Fascinante, mas não testável. Upload de consciência. Podemos, em princípio, escanear um cérebro átomo por átomo e simular sua atividade em um computador? Talvez. Mas não sabemos se isso capturaria a consciência. Não sabemos se a consciência é apenas computação, ou se há algo mais. Não sabemos se você pode copiar uma mente, ou apenas criar uma simulação que age como uma mente. Estamos há décadas, talvez séculos, de poder testar isso. E aqui está a parte mais desconfortável. Mesmo nossa física mais fundamental pode estar errada. Não errada no sentido de que não funciona. Ela funciona espetacularmente bem dentro de seu domínio, mas incompleta. Possivelmente, fundamentalmente incompleta. A relatividade geral e a mecânica quântica são incompatíveis. Ambas funcionam perfeitamente em seus próprios domínios. Mas quando você tenta combiná-las, quando tenta descrever a gravidade em escalas quânticas, as equações explodem. Você obtém infinitos. Nonsense matemático. Isso nos diz que pelo menos uma dessas teorias, provavelmente ambas, são aproximações de algo mais profundo que ainda não entendemos. A teoria das cordas foi proposta para resolver isso. Mas após 40 anos de trabalho intenso pelos físicos mais brilhantes do mundo, não temos uma única previsão testável da teoria das cordas. Nenhuma. Ela pode estar certa, pode estar completamente errada, pode ser matematicamente interessante, mas fisicamente irrelevante. Não sabemos. A gravidade quântica em loop é outra abordagem. Também sem previsões testáveis. Também pode estar certa ou errada. Também não sabemos. E aqui está algo que raramente é dito em voz alta. Pode ser que nunca saibamos. Pode ser que a física fundamental em escalas de energia extremamente altas, escalas que existiam apenas nos primeiros momentos após o Big Bang, seja para sempre inacessível a nós. Não podemos recriar essas energias em aceleradores de partículas. Não podemos observá-las diretamente. Podemos apenas inferir, extrapolar, especular. Então, quando falamos sobre os primeiros momentos do universo, sobre o que aconteceu no primeiro trilionésimo de segundo após o Big Bang, estamos especulando. Especulação informada, baseada em matemática sofisticada e princípios físicos estabelecidos, mas ainda assim, especulação. Não estávamos lá, não podemos voltar. Não podemos recriar essas condições. Estamos inferindo o passado distante a partir de evidências indiretas no presente. E o futuro distante? Quando falamos sobre o que acontecerá com o universo em trilhões de anos, quando todas as estrelas tiverem queimado, quando os buracos negros tiverem evaporado, quando apenas radiação diluída permanecer, isso também é especulação. Especulação baseada em nossas melhores teorias atuais. Mas nossas teorias podem estar erradas. Pode haver física que ainda não descobrimos que muda completamente o quadro. Então, por que os cientistas falam com tanta confiança sobre essas coisas? Por que os documentários apresentam especulações como fatos? Parte disso é comunicação ruim. É difícil transmitir nuances em um formato popular. É mais fácil dizer, o universo está se expandindo e, eventualmente, todas as galáxias desaparecerão além do horizonte, do que dizer, baseado em nossas teorias atuais, que podem estar incompletas ou erradas, e assumindo que a energia escura, que não entendemos, continua se comportando como parece estar se comportando agora, o que pode ou não ser verdade, pensamos que provavelmente o universo continuará se expandindo, e eventualmente a maioria das galáxias ficará inacessível. Mas há muitas incertezas, e podemos estar completamente errados. A segunda versão é mais honesta, mas é menos convincente, e não cabe bem em um título. Parte disso é que os cientistas, sendo humanos, às vezes se apaixonam por suas próprias teorias. Quando você passou décadas trabalhando em uma ideia, é difícil manter o distanciamento emocional. É difícil dizer,
Isso pode estar completamente errado. É mais fácil dizer, isso é como o universo funciona, e deixar as qualificações implícitas. E parte disso é que há uma pressão para parecer ter respostas. Financiamento de pesquisa, atenção pública, status acadêmico. Tudo isso flui para pessoas que parecem ter descoberto algo importante. Há menos recompensa para dizer, não sabemos. Há mais recompensa para dizer, descobrimos. Mas a verdade é, há muito que não sabemos. Muito mais do que sabemos. Não sabemos o que é a energia escura. Não sabemos o que é a matéria escura. Não sabemos como unificar a relatividade geral e a mecânica quântica. Não sabemos o que aconteceu antes do Big Bang, ou se antes do Big Bang é sequer uma pergunta significativa. Não sabemos se nosso universo é o único ou um entre muitos. Não sabemos se as leis da física são as mesmas em todo lugar ou se variam. Não sabemos se a consciência pode ser reduzida à física ou se requer algo mais. Não sabemos se há vida em outros lugares do universo. Não sabemos se viagem interestelar é possível para civilizações avançadas ou se todas as civilizações estão presas como nós. Essas não são pequenas lacunas em nosso conhecimento. São lacunas enormes. São questões fundamentais sobre a natureza da realidade, e não temos respostas. E aqui está algo ainda mais perturbador. Pode haver perguntas que nunca poderemos responder, não porque não somos inteligentes o suficiente, não porque não temos a tecnologia, mas porque as respostas estão fundamentalmente além de nosso alcance. Se existem múltiplos universos, mas eles são causalmente desconectados do nosso, se não há maneira de enviar ou receber informações deles, então sua existência é, por definição, não testável. Você pode acreditar neles ou não, mas não é ciência. É metafísica. Se a consciência não pode ser reduzida à física, se há algo sobre a experiência subjetiva que escapa à descrição matemática, então pode haver um limite fundamental para o que a ciência pode explicar sobre a mente. Não porque a ciência seja falha, mas porque a ciência é, por sua natureza, uma descrição de terceira pessoa de fenômenos observáveis. E a consciência é, por sua natureza, uma experiência de primeira pessoa. Se há aspectos da realidade que existiam apenas nas primeiras frações de segundo após o Big Bang, e se não há maneira de recriar ou observar essas condições, então esses aspectos podem estar para sempre além de nosso alcance. Podemos especular, mas nunca saberemos com certeza. Então, quando falamos sobre a prisão da velocidade da luz, precisamos ser honestos. Estamos falando sobre uma prisão dentro de uma prisão maior. A prisão física, não podemos viajar mais rápido que a luz, está dentro da prisão do conhecimento. Há coisas que talvez nunca possamos saber. E isso não é necessariamente reconfortante. Não é uma mensagem inspiradora. Não é algo que você coloca em um pôster motivacional, mas é honesto. A ciência é poderosa. Nos deu uma compreensão extraordinária do universo. Nos permitiu prever eclipses, construir computadores, curar doenças, enviar sondas para outros planetas. É a ferramenta mais bem-sucedida que já inventamos para entender a realidade. Mas tem limites. Limites práticos. Não podemos construir aceleradores de partículas do tamanho de galáxias. Limites teóricos. Algumas coisas podem ser fundamentalmente não testáveis. E limites conceituais. Pode haver aspectos da realidade que não podem ser capturados pela linguagem da matemática e da medição. Reconhecer esses limites não é derrotismo, é honestidade intelectual. É a diferença entre ciência real e cientificismo. A crença de que a ciência pode, em princípio, responder a todas as perguntas. A ciência real reconhece suas limitações. O cientificismo as nega. E aqui está por que isso importa para nossa discussão sobre a prisão cósmica. Se vamos aceitar nossas limitações físicas, o fato de que não podemos escapar de nossa galáxia, que não podemos viajar mais rápido que a luz, então também precisamos aceitar nossas limitações epistêmicas. O fato de que há coisas que não sabemos, coisas que talvez nunca saibamos. E que isso é ok. Não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos entender tudo. Podemos viver com incerteza. Podemos viver com mistério. De fato, o mistério é o que torna a vida interessante.
Se soubéssemos tudo, se não houvesse nada mais para descobrir, a existência seria insuportavelmente tediosa. Então sim, estamos presos. Presos no espaço pela velocidade da luz. Presos no tempo pela flecha da entropia. Presos na percepção pelos limites de nossos sentidos. Presos no conhecimento pelos limites da ciência. E presos na compreensão pelos limites de nossas mentes. Mas dentro dessas prisões, há espaço para viver. Espaço para explorar. Espaço para criar. Espaço para amar. Espaço para maravilhar-se. E espaço para aceitar que não sabemos tudo e que isso é parte da beleza da existência. A prisão da velocidade da luz é real. Nossa ignorância sobre aspectos fundamentais do universo é real. E ambas são limitações que provavelmente nunca superaremos completamente. Mas aqui está a coisa final, a coisa mais importante. Você ainda está aqui, ainda está vivo, ainda está consciente, ainda pode experimentar este momento. E este momento, com todas as suas limitações, com toda a sua incerteza, com todo o seu mistério, ainda é extraordinário. Você é um padrão de átomos que se tornou consciente. Você é o universo olhando para si mesmo. Você é improvável, temporário, limitado e ignorante. E ainda assim, você é. E isso, apesar de tudo, é um milagre. Não um milagre no sentido sobrenatural. Um milagre no sentido de que é profundamente improvável, profundamente precioso e profundamente digno de celebração. Você não escolheu existir. Você não escolheu ser consciente. Você não escolheu estar preso neste momento, neste lugar, neste corpo, nesta mente. Mas aqui está você. E a questão não é como escapar, mas como habitar plenamente esta existência improvável. A prisão é real, a ignorância é real, a limitação é real. Mas também é real a capacidade de experimentar beleza, de sentir amor, de buscar compreensão, de criar significado, de conectar-se com outros, de maravilhar-se com o cosmos, de viver, mesmo que brevemente, mesmo que de forma limitada, mesmo que sem entender completamente. E talvez, no final, isso seja suficiente, não porque não há mais nada, mas porque é tudo o que temos. E tudo o que temos, quando realmente prestamos atenção, quando realmente habitamos plenamente, é extraordinário. Você está preso, você é ignorante, você é temporário e você é extraordinário. Todas essas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. E a sabedoria não está em negar nenhuma delas, mas em abraçar todas elas, em viver plenamente dentro das limitações, em buscar conhecimento enquanto aceita a ignorância, em celebrar a existência enquanto reconhece sua impermanência. A prisão da velocidade da luz não é apenas uma limitação física, é um convite para parar de sonhar com impossíveis distantes e começar a habitar plenamente o possível presente. Um convite para parar de lamentar o que não podemos alcançar e começar a apreciar o que temos. Um convite para parar de esperar por respostas finais e começar a viver com as perguntas. Você nunca escapará desta prisão, mas dentro dela há um universo inteiro esperando para ser experimentado. Não lá fora, aqui, não no futuro, agora, não em outras galáxias. Nesta, não em outras vidas, nesta. E isso, apesar de todas as limitações, apesar de toda a ignorância, apesar de toda a impermanência, é suficiente. É mais do que suficiente. É tudo. Mas agora, deixe-me contar algo que pode mudar completamente como você pensa sobre tudo isso. Há uma perspectiva que raramente consideramos. Uma perspectiva tão estranha, tão contra-intuitiva, que desafia a nossa compreensão mais básica de quem somos e onde estamos. E essa perspectiva vem de um lugar inesperado, da própria física que nos aprisiona. Lembra quando falamos sobre como o tempo desacelera à medida que você se aproxima da velocidade da luz? Como, do ponto de vista de um fóton, nenhum tempo passa durante sua jornada? Isso não é apenas uma curiosidade matemática. É uma janela para algo profundo sobre a natureza da realidade. Pense nisso. Neste exato momento, fótons estão chegando aos seus olhos vindos de galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Do nosso ponto de vista, esses fótons viajaram por bilhões de anos. Mas do ponto de vista dos próprios fótons, a jornada foi instantânea.
Eles foram emitidos e absorvidos no mesmo momento. Para eles, não há distância entre a galáxia distante e seu olho. Não há tempo entre a emissão e a absorção. Então, qual é a verdade? A jornada levou bilhões de anos ou foi instantânea? A resposta da relatividade é ambas. Depende do seu referencial. Não há perspectiva privilegiada. Não há verdade objetiva sobre quanto tempo a jornada levou. O tempo é relativo ao observador. E isso significa algo extraordinário. A prisão que descrevemos, a impossibilidade de alcançar galáxias distantes em um tempo de vida humano, é específica do referencial. É real para nós, movendo-nos lentamente através do cosmos. Mas não é absoluta. Não é uma propriedade fundamental do universo. É uma propriedade de nossa perspectiva. Imagine que você pudesse, de alguma forma, viajar a 99,9999% da velocidade da luz. Do ponto de vista da Terra, sua jornada para uma galáxia a 1 milhão de anos-luz levaria pouco mais de 1 milhão de anos. Mas do seu ponto de vista, devido à dilatação do tempo, a jornada levaria apenas alguns anos, talvez décadas. Você poderia, em princípio, atravessar o universo observável em uma vida humana. Não do ponto de vista da Terra. Para eles, bilhões de anos teriam passado. Mas do seu ponto de vista, do ponto de vista do viajante, seria possível. Então, a prisão não é tão absoluta quanto parece. É uma prisão para civilizações estacionárias, para aqueles que ficam em casa, mas para viajantes dispostos a abandonar tudo, sabendo que quando retornassem, se retornassem, todos que conheceram estariam mortos há milênios. O universo está aberto. Claro, isso não resolve os problemas práticos. Ainda precisamos de quantidades absurdas de energia. Ainda enfrentamos radiação mortal e colisões com poeira interestelar. Ainda não temos a tecnologia, mas muda a natureza da limitação. Não é que o universo seja inacessível, é que o preço de acessá-lo é abandonar tudo o que conhecemos, abandonar nossa época, nossos entes queridos, nossa civilização, tornar-se viajantes no tempo, movendo-se apenas para frente, incapazes de retornar ao mundo que deixamos. E isso levanta uma questão filosófica profunda. Se pudéssemos fazer isso, deveríamos? Se pudéssemos construir uma nave que viajasse a 99,9% da velocidade da luz, se pudéssemos enviar exploradores para galáxias distantes, sabendo que eles nunca retornariam à civilização que os enviou, seria ético? Seria sábio? Há um experimento mental famoso chamado o navio de Teseu. Se você substituir cada tábua de um navio, uma de cada vez, até que nenhuma tábua original permaneça, ainda é o mesmo navio? E se você pegar todas as tábuas antigas e construir um segundo navio com elas, qual é o verdadeiro navio de Teseu? Agora, aplique isso a uma civilização. Se enviarmos exploradores que viajam por décadas do tempo deles, mais milhões de anos do nosso tempo, eles ainda fazem parte de nossa civilização quando chegam ao destino? Eles representam a humanidade? Ou se tornaram algo diferente, separado de nós por um abismo de tempo tão vasto que nenhuma conexão significativa permanece? E aqui está algo ainda mais estranho. Devido à expansão do universo, há galáxias que estão se afastando de nós tão rápido que, mesmo viajando na velocidade da luz, nunca as alcançaríamos. Mas se você viajar rápido o suficiente, próximo o suficiente da velocidade da luz, do seu ponto de vista, você pode alcançá-las. Porque, do seu ponto de vista, o tempo está passando tão devagar que você pode ultrapassar a expansão. É como uma corrida entre você e o próprio espaço. Do ponto de vista da Terra, o espaço vence. A galáxia se afasta mais rápido do que você pode viajar. Mas, do seu ponto de vista, você vence. Você alcança a galáxia antes que ela se afaste demais. Ambas as perspectivas são igualmente válidas. Ambas são igualmente verdadeiras. A realidade depende de onde você está e quão rápido está se movendo. Isso sugere algo profundo. A prisão que descrevemos não é uma característica objetiva do universo. É uma característica de nossa perspectiva, de nossa escolha de permanecer relativamente estacionários, de nossa escolha de valorizar a conexão com nosso tempo e lugar, acima da exploração de tempos e lugares distantes. E talvez isso seja a escolha certa. Talvez haja mais valor em habitar profundamente um tempo e lugar do que em viajar superficialmente através de muitos.
Talvez haja mais sabedoria em construir uma civilização que dura do que em enviar exploradores que nunca retornam. Talvez a prisão não seja uma limitação, mas uma proteção. Uma proteção contra a tentação de abandonar o presente em busca de futuros distantes que nunca experimentaremos. Mas há outra perspectiva, ainda mais estranha. Uma perspectiva que vem da mecânica quântica. Na mecânica quântica, partículas podem estar emaranhadas. Quando duas partículas estão emaranhadas, medir uma instantaneamente afeta a outra, não importa quão distantes estejam. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e estava profundamente perturbado por isso. Parecia violar a relatividade, parecia permitir comunicação mais rápida que a luz. Mas não permite. Você não pode usar o emaranhamento para enviar informações. As correlações entre partículas emaranhadas são reais, mas você não pode controlá-las de uma forma que permita a comunicação. É como se o universo conspirasse para preservar o limite da velocidade da luz, mesmo quando permite correlações que parecem violá-lo. Mas aqui está a coisa estranha. Essas correlações são reais. Elas foram testadas repetidamente. Partículas separadas por quilômetros, até por centenas de quilômetros, mostram correlações que não podem ser explicadas por nenhuma teoria de variáveis locais ocultas. De alguma forma, de alguma maneira que não entendemos completamente, partículas emaranhadas permanecem conectadas através do espaço. E isso sugere algo profundo. Talvez a separação espacial não seja tão fundamental quanto pensamos. Talvez, em algum nível profundo, coisas que parecem separadas estejam realmente conectadas. Não de uma forma que nos permite comunicar ou viajar mais rápido que a luz, mas de uma forma que sugere que a própria noção de separação é, de alguma forma, uma ilusão. Uma ilusão útil, uma ilusão que emerge em escalas macroscópicas, mas uma ilusão, não obstante. Há físicos que levam isso muito a sério, que sugerem que o espaço em si pode ser emergente, que em algum nível fundamental, mais profundo que o espaço e o tempo, tudo está conectado. E o espaço, a distância entre as coisas, emerge apenas em escalas maiores, da mesma forma que a temperatura emerge do movimento de moléculas. Temperatura não é uma propriedade de moléculas individuais, é uma propriedade estatística de muitas moléculas. Talvez o espaço seja assim, talvez a distância seja assim. Se isso for verdade, e é uma grande C, isso é especulação altamente teórica, então a prisão da velocidade da luz é ainda mais estranha do que pensamos. Não é que estamos separados de galáxias distantes por vastas distâncias que não podemos cruzar, é que a própria noção de distância é uma aproximação, válida em escalas macroscópicas, mas quebrando em escalas fundamentais. Mas mesmo que isso seja verdade, não nos ajuda a escapar da prisão, porque vivemos em escalas macroscópicas. Experimentamos o espaço como real, experimentamos a distância como real. E nessas escalas, as limitações são reais. Não importa o que esteja acontecendo em escalas fundamentais, em nossa escala, estamos presos. E talvez essa seja a lição final. A realidade é em camadas. Há a realidade que experimentamos, espaço, tempo, distância, separação. E há realidades mais profundas, campos quânticos, espaço-tempo curvo, talvez estruturas ainda mais fundamentais que não descobrimos. E essas diferentes camadas têm diferentes regras, diferentes limitações, diferentes possibilidades. Em nossa camada, a camada da experiência humana, estamos presos. Presos pela velocidade da luz, presos pela expansão do universo, presos por nossas limitações biológicas. Essas prisões são reais em nossa escala. Mas em outras camadas, camadas mais profundas ou mais abstratas, talvez as limitações sejam diferentes. Talvez haja conexões que não podemos explorar. Talvez haja possibilidades que não podemos acessar. Não porque não existem, mas porque não vivemos nessas camadas. Vivemos aqui, nesta camada, com suas regras e limitações específicas. E aqui está a coisa final, a coisa mais importante que precisa ser dita. Não sabemos. Não sabemos se o espaço é emergente ou fundamental. Não sabemos se há camadas mais profundas de realidade além do que descobrimos. Não sabemos se as limitações que enfrentamos são absolutas ou apenas aparentes. Não sabemos se há maneiras de escapar da prisão que simplesmente não descobrimos ainda. E isso é ok. É mais do que ok. É essencial.
Porque o não saber é o que impulsiona a investigação. O não saber é o que torna a ciência possível. Se soubéssemos tudo, não haveria nada para descobrir. Não haveria perguntas para fazer. Não haveria mistérios para explorar. A prisão da velocidade da luz é real, mas nossa compreensão dela é incompleta. Nossa compreensão do espaço, do tempo, da causalidade, da realidade em si, tudo isso é incompleto. E talvez sempre seja. Talvez sempre haja camadas mais profundas. Sempre haja mais para descobrir. Sempre haja mistérios além dos mistérios que já resolvemos. E isso não é frustrante, é libertador. Porque significa que a jornada nunca termina. Significa que sempre haverá novas fronteiras. Sempre haverá novas perguntas. Sempre haverá novas maravilhas. Então, onde isso nos deixa? Começamos com uma prisão. A prisão da velocidade da luz. A impossibilidade de escapar de nossa galáxia. A vastidão do cosmos e nossa incapacidade de alcançá-lo. Exploramos as camadas dessa prisão. A física, a velocidade da luz como limite absoluto. A engenharia, os desafios práticos de viagem interestelar. A biologia, as limitações de nossos corpos. A percepção, os limites de nossos sentidos. A cognição, os limites de nossas mentes. A epistemologia, os limites do que podemos saber. E descobrimos que cada camada de prisão é real. Mas também descobrimos que cada camada é mais complexa, mais nuançada, mais interessante do que parecia inicialmente. A prisão não é simples, é multidimensional, é dependente de perspectiva. É, em alguns aspectos, uma característica necessária de um universo que funciona. E descobrimos algo mais, que dentro das limitações há possibilidades. Não possibilidades de escapar, mas possibilidades de habitar, de explorar, de criar, de entender, de conectar, de maravilhar-se. A velocidade da luz nos aprisiona, mas também torna a causalidade possível. A expansão do universo nos isola, mas também criou as condições para que existíssemos. Nossas limitações biológicas nos confinam, mas também nos tornam quem somos. Nossos limites cognitivos nos restringem, mas também definem o espaço dentro do qual o pensamento acontece. As prisões são reais, mas não são apenas prisões. São também fundações, estruturas, condições de possibilidade. E dentro delas, há espaço suficiente para uma vida de significado, beleza, descoberta e amor. Você nunca escapará da velocidade da luz. Nunca alcançará a maioria das galáxias. Nunca viverá para sempre. Nunca saberá tudo. Nunca entenderá completamente. Mas você está aqui, agora, vivo, consciente, capaz de contemplar essas questões, capaz de experimentar este momento, capaz de conectar-se com outros, capaz de criar significado em um universo que não vem com significado pré-instalado. E talvez a pergunta final não seja como escapamos da prisão, mas o que fazemos com o tempo que temos dentro dela? Porque o tempo que você tem é limitado. O espaço que você ocupa é pequeno. As coisas que você pode saber são finitas. Mas dentro dessas limitações, há infinitas possibilidades de como viver. Infinitas escolhas sobre o que valorizar. Infinitas maneiras de criar beleza, conexão, compreensão. A prisão da velocidade da luz é real, mas você também é real. E a questão não é qual é maior, a prisão ou você. A questão é, o que você fará com sua realidade dentro da realidade da prisão? Você pode lamentar as limitações. Pode passar sua vida desejando estar em outro lugar, em outro tempo, com outras capacidades. Pode focar no que não pode ter, no que não pode fazer, no que não pode saber. Ou pode habitar plenamente o que tem. Pode explorar profundamente o espaço que ocupa. Pode usar o tempo que tem para criar, conectar, entender. Pode aceitar as limitações não como derrotas, mas como condições dentro das quais a vida acontece. E aqui está a verdade final. A verdade que talvez seja a mais importante de todas. Você não escolheu estar aqui. Não escolheu existir. Não escolheu ser consciente. Não escolheu as limitações que enfrenta. Mas aqui está você. E a questão não é por que você está aqui, ou se deveria estar aqui, ou se há algum lugar melhor para estar. A questão é, agora que você está aqui, o que você fará? A prisão é real.
mas dentro dela, você é livre. Livre para escolher como responder, livre para escolher o que valorizar, livre para escolher como viver. E essa liberdade dentro da prisão é tudo que você precisa. É tudo que qualquer um já teve. É tudo que o universo pode oferecer. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Você nunca viajará mais rápido. Você nunca escapará de sua galáxia. Você nunca alcançará a maioria do universo. Mas você está aqui, agora, vivo, consciente, livre para escolher, dentro das limitações, como viver. E isso, apesar de tudo, é extraordinário. Lembra da pergunta com que começamos? Você está preso. Não em uma sala, não em um edifício, nem mesmo neste planeta. Você está aprisionado em algo muito maior e muito mais absoluto. Agora você sabe, a prisão é real. Mas você também sabe, dentro da prisão há um universo inteiro de possibilidades. Não lá fora, aqui, não no futuro, agora. Não em outras vidas, nesta. A prisão da velocidade da luz não é o fim da história, é o começo. O começo de entender quem você é, onde você está e o que é possível dentro das limitações que definem a existência. Você está preso e você é livre. Ambos são verdadeiros, ambos são reais. E a sabedoria está em abraçar ambos, em viver plenamente dentro das limitações, em criar significado dentro da prisão, em encontrar liberdade não apesar das limitações, mas através delas. A velocidade da luz é absoluta. E você, dentro dessa absolutidade, ainda pode escolher. Ainda pode viver. Ainda pode amar. Ainda pode maravilhar-se. Ainda pode ser. E isso é suficiente. Sempre foi suficiente. Sempre será suficiente. A prisão é real, mas você também é. E sua realidade, sua consciência, sua capacidade de experimentar este momento, isso é o milagre. Não a ausência de limitações, mas a presença de vida, consciência, possibilidade dentro das limitações. Você nunca escapará da velocidade da luz. Mas dentro de seus limites, você pode viver uma vida de profundidade, beleza, significado e amor que transcende qualquer prisão. E talvez, no final, essa seja a única transcendência que importa. Não escapar das limitações, mas viver tão plenamente dentro delas que elas deixam de parecer prisões e começam a parecer o que realmente são. As condições dentro das quais a vida, em toda a sua extraordinária improbabilidade, acontece. Você está aqui, agora. Preso e livre, limitado e infinito, temporário e eterno neste momento. E isso é tudo. E isso é suficiente. E isso é extraordinário.